Ele será o Papa mais santo da história. Vai reformar toda a Igreja Católica, converter nações inteiras e ainda colocar a coroa imperial na cabeça do grande monarca. Detalhe: ele não será eleito de forma comum. Sobreviverá a perseguições terríveis. E quando você descobrir quem ele é, vai entender por que o chamam de o Papa Angélico. No vídeo anterior nós falamos sobre o grande monarca, aquele rei profetizado que conquistará o mundo nos últimos tempos. Mas ele não virá sozinho. Ao lado dele surgirá um Papa. E não um Papa qualquer, mas aquele que mais de 30 santos, ao longo de 800 anos, chamaram de o Papa Angélico, o Papa dos Anjos. Ele será tão santo, tão perfeito em virtude, que vai reformar não apenas a Igreja, mas o mundo inteiro. E hoje, você vai descobrir quem ele é, como será eleito e o que ele fará antes do fim dos tempos. A primeira menção ao Papa Angélico surge lá no século VI, com São Cesário de Arles. Ele disse: haverá um grande Papa, eminente em santidade e perfeito em todas as qualidades. Este Papa estará ao lado do grande monarca, um homem cheio de virtudes. Veja bem, não é apenas um Papa santo, é o mais santo, o mais perfeito. Séculos depois, no século XII, o monge Caesários de Heisterbach revelou algo ainda mais impressionante. Depois de muitas tribulações, um Papa será eleito entre os que escaparam das perseguições da Igreja. Este homem, muito santo e perfeito, será coroado pelos anjos e colocado na Santa Sé por seus irmãos sobreviventes. Coroado pelos anjos. Não por cardeais, mas por anjos. Uma eleição tão extraordinária, tão fora do comum, que só pode ser divina. E tem mais. Ele vai escapar de perseguições. Estará no exílio. A Igreja vai enfrentar uma crise tão profunda que poucos sobreviverão. Mas o que tornará esse Papa tão especial? O que ele vai fazer? Primeira missão: reformar a Igreja. São João de Capistrano disse: ele restaurará a disciplina apostólica. São Francisco de Paula confirmou: ele reformará a Igreja de Deus. E o monge Caesários explicou: este Papa reformará todo o mundo por sua santidade e conduzirá os eclesiásticos aos costumes primitivos dos discípulos de Cristo. Ele vai trazer a Igreja de volta às suas raízes, à pureza e simplicidade dos primeiros cristãos. Segunda missão: converter os infiéis. Caesários afirmou: pregará com pés descalços e não temerá o poder dos príncipes. Converterá quase todos os infiéis, especialmente os judeus. Um Papa descalço, humilde, mas com um poder divino. E algo que nenhum outro Papa conseguiu: a conversão em massa dos judeus. Terceira missão: unir o mundo. O venerável Holshauser profetizou: o futuro pontífice unirá esforços com o grande monarca para converter os infiéis. Todas as nações adorarão a Deus conforme os ensinamentos católicos. E Santa Catarina de Sena viu: haverá uma reforma perfeita na Santa Igreja de Deus. As nações estranhas se converterão ao verdadeiro pastor. E por fim, a quarta missão: coroar o imperador. O Papa Angélico colocará a coroa imperial sobre a cabeça do grande monarca, unindo o poder espiritual e o temporal pela última vez na história. Mas quando ele vai surgir? Quais sinais vão anunciá-lo? Primeiro, uma grande perseguição à Igreja. Caesários disse que ele será eleito entre os que escaparam da perseguição. Isso significa que muitos clérigos serão mortos, exilados ou perderão a fé. Segundo, o exílio. Ele viverá escondido como os cristãos nas catacumbas. Sua eleição vai acontecer em segredo, entre os poucos que sobreviverem. Terceiro, o caos no mundo e na Igreja. Santa Catarina de Sena anunciou que Deus purificará a Igreja por um meio que foge à previsão humana. E quarto, a intervenção divina. Holshauser declarou: o Todo-Poderoso intervirá com um golpe admirável, que ninguém jamais imaginou. Quando ele aparecer, será uma surpresa total. Ninguém estará esperando. E pense bem: a Igreja hoje não vive divisão, escândalos, perseguições? Tudo isso soa familiar, não é? Mas nem tudo será escuridão.
Quando o Papa Angélico e o grande monarca unirem forças, virá um tempo de paz. São Cesário descreveu. Uma paz admirável reinará entre os homens, porque a ira de Deus será apaziguada pelo arrependimento e pelas boas obras. O bem-aventurado Amadio disse: todas as nações infiéis se converterão à verdadeira fé e obedecerão a este pastor como a seu pai. Um só rebanho, um só pastor. A beata Ana Maria Taigi teve visões sobre esse tempo. A cristandade se espalhará por todo o mundo. Nações inteiras se unirão à Igreja. A Rússia, a Inglaterra e a China se converterão. Conversões que hoje parecem impossíveis. Santa Hildegarda completou: durante este tempo de paz, o ferro será usado apenas para a agricultura, e os segredos dos profetas serão conhecidos. Um tempo sem guerra, sem armas, sem ódio. Apenas paz. Mas essa paz não durará para sempre. São Cesário alertou: depois que o século for reformado, a malícia dos homens despertará novamente. E então, Deus trará o fim do mundo. Roshauser confirmou: a paz durará por muitos anos, até que o poder divino liberte Satã e venha o filho da perdição, o Anticristo. O Papa Angélico e o grande monarca trarão a última grande paz, a última chance da humanidade. E quando essa graça for rejeitada, o fim virá. A pergunta é: esse Papa já nasceu? As profecias dizem que ele sobreviverá a perseguições, estará no exílio e será escolhido pelos que restarem fiéis. Talvez hoje ele seja apenas um padre, um bispo, ou até um jovem seminarista, sem imaginar o destino que Deus lhe reservou. Mas quando ele aparecer, o mundo saberá. Sua santidade será tão evidente, tão radiante, que ninguém duvidará. Como disse Caesários, todos o respeitarão por causa de suas virtudes santíssimas. O Papa Angélico não é apenas uma esperança, é uma promessa, repetida por dezenas de santos ao longo de 8 séculos. Ele virá. Vai reformar a Igreja, converter o mundo e trazer a última grande paz antes do fim dos tempos. A questão não é se ele virá, mas sim, estaremos prontos para reconhecê-lo quando chegar? Se você acompanha esta série sobre as profecias dos últimos tempos, deixe nos comentários. Você acredita que o Papa Angélico já nasceu? No próximo vídeo, vamos falar sobre algo ainda mais misterioso: as profecias da conversão da Rússia e o que isso tem a ver com Fátima. Inscreva-se no canal, ative o sininho e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.